Olá, benditos! Estamos de volta para continuar a nossa jornada juntos até o Apocalipse com a série 28 dias observando o crescimento da igreja em Atos. E hoje nós vamos mergulhar no primeiro capítulo, mas não apenas lendo as palavras. Vamos procurar entender o que se passava na mente dos apóstolos durante esse processo. Vem comigo! Embora o nome de Lucas não apareça no texto, a evidência interna e a tradição cristã são unânimes em afirmar que ele é o autor desse livro. Lucas era médico, historiador e um companheiro dedicado de Paulo. Ele inicia Atos mencionando o seu primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, que também é dedicado a Teófilo. Ele revela que a missão de Jesus não terminou na cruz, ela apenas mudou de fase. No seu primeiro relato, no Evangelho, Lucas narrou o que Jesus começou a fazer e agora, em Atos, ele mostra o que ele continua fazendo através da sua igreja. Nós somos a extensão das mãos e da voz de Cristo na terra hoje. O grego que Lucas usa no livro de Atos é um dos mais refinados do Novo Testamento. Ele usa termos médicos e uma precisão geográfica que deixam clara a sua formação acadêmica. O nome do destinatário, Teófilo, significa amigo de Deus. Teófilo pode ter sido um oficial romano de alta patente, identificado pelo título Excelentíssimo, usado no Evangelho, ou uma representação simbólica de todos os que amam a Deus. Atos dos Apóstolos não é apenas uma introdução histórica, mas uma passagem de bastão espiritual. Estes primeiros versículos estabelecem a base para tudo o que acontecerá nos capítulos seguintes. Para que os discípulos tivessem a coragem de enfrentar o que viria, Jesus se apresentou vivo a eles por 40 dias, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, em total sintonia com o Espírito Santo, o que nos ensina que nenhuma estratégia humana tem valor se não for guiada pelo Espírito. Os apóstolos enfrentariam prisões, martírios e perseguições. Sem a convicção da vida após a morte, a igreja não teria sobrevivido ao primeiro capítulo. Por isso, Jesus não queria apenas seguidores convencidos, mas sim testemunhas que tivessem uma certeza inabalável na ressurreição. Essa fé é a nossa base. Pregamos porque o túmulo está vazio. Antes de partirem para a missão, Jesus deu uma ordem desafiadora. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Jerusalém era o lugar da dor e da perseguição. Era o lugar onde Jesus havia sido crucificado. E Deus queria que a glória do Pentecostes brotasse exatamente onde parecia ter sido um palco de derrota. Jesus também estava ensinando a disciplina da espera. Ele queria mostrar que a obra de Deus não se faz no braço humano, mas no tempo e no poder de Deus. Por fim, Jesus faz o contraste final, dizendo que João batizou com água, um ato externo para arrependimento, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo para uma transformação e capacitação interna. Esse batismo não seria apenas uma experiência mística, mas o revestimento do poder necessário para que pessoas comuns fizessem coisas extraordinárias. Note que começamos Atos entendendo que não somos órfãos, somos uma igreja que recebeu o poder prometido pelo Pai. E a mensagem é: não comece a obra de Deus com sua própria força, espere o revestimento de poder. Nos versículos 6 a 11, vemos que, mesmo após a ressurreição de Jesus, os discípulos ainda estão com o coração preso à política da terra. E a pergunta que eles fazem revela ansiedade. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
Eles esperavam uma libertação nacional, um trono humano que os livrasse de Roma. Mas Jesus, com a autoridade de quem governa o tempo, corrige o foco deles imediatamente. Ele deixa claro que não cabe a nós saber datas ou cronogramas que pertencem apenas ao Pai. A resposta de Jesus muda o rumo da história. Em vez de um reino político imediato, ele promete algo muito maior. Eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Jesus estava dizendo que a missão não seria feita com influência humana ou exércitos, mas com uma capacitação sobrenatural. Eles não seriam apenas seguidores, mas testemunhas vivas, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. Dito isto, Jesus é elevado aos céus diante dos olhos deles. E enquanto estão paralisados olhando para cima, dois anjos aparecem para trazê-los de volta à realidade da missão. Aqueles anjos fazem uma pergunta que nos desafia até hoje. Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? A mensagem é clara. Jesus subiu para que o Espírito descesse e a igreja saísse pelo mundo proclamando o Evangelho. Ele não nos deixou órfãos, mas nos deixou uma promessa gloriosa. Esse mesmo Jesus, que subiu com autoridade, voltará exatamente da mesma forma. O nosso foco não deve ser no quando ele volta, mas no que estamos fazendo até que ele volte. Depois que Jesus subiu ao céu, todos voltaram para Jerusalém. É interessante lembrar que eles eram galileus e eram facilmente reconhecidos pelo seu sotaque. Culturalmente, os galileus eram vistos pelos habitantes de Jerusalém como rústicos, menos instruídos e um tanto rebeldes. Entrar em Jerusalém após a morte do seu líder exige uma coragem que a cultura da época não oferece. Mas eles não se espalham, pelo contrário, eles se mantêm unidos em um cenáculo, que era uma sala que ficava na parte de cima da casa. O que vemos aqui é o retrato da unidade entre cerca de 120 pessoas. É importante notar a presença das mulheres, mencionada no versículo 14. Em uma cultura onde o testemunho feminino não era aceito em tribunais e as mulheres tinham espaços restritos na vida pública e religiosa, a igreja primitiva nasce quebrando essa barreira cultural. Elas estavam ali, orando em pé de igualdade, e isso era revolucionário para o mundo antigo. Aquele grupo não estava ali apenas esperando o Espírito Santo. Eles estavam protegidos pelo anonimato de uma Jerusalém lotada, comemorando a festa de Pentecostes. O mundo romano e o sistema religioso oficial nem imaginavam que aqueles galileus comuns estavam prestes a virar o império de cabeça para baixo. Nesse ambiente de espera, Pedro assume a liderança para resolver uma ferida aberta no grupo, o lugar vazio deixado por Judas Iscariotes. A nota histórica de Lucas chama a atenção para o modo como Judas morreu. Em Mateus, diz que Judas se enforcou, mas aparentemente ele falhou na tentativa, caiu e foi morto pelo impacto da queda da árvore no campo de sangue. Aquele grupo de cristãos precisava de alguém que tivesse acompanhado todo o ministério de Jesus, desde o batismo de João até a ressurreição, para ser uma testemunha ocular junto com eles no lugar de Judas. A escolha não é feita por preferência pessoal ou política. Eles apresentam dois homens, José Barsabás e Matias, e fazem uma oração. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. E então eles usam o lançamento de sortes. Esse ato não é o sorteio comum que conhecemos hoje. Foi um ato de fé. Enquanto aguardavam a vinda do guia definitivo, o Espírito Santo, eles criam que Deus controlaria o resultado daquele ato para revelar sua vontade soberana. Não há nenhum registro do uso desse método depois da descida do Espírito Santo. Eles estavam em um momento de transição. O antigo sistema do templo ainda funcionava a poucos metros dali, enquanto entre eles uma nova estrutura de governo espiritual nascia.
A sorte caiu sobre Matias e o time dos 12 estava completo novamente. O resumo espiritual desse trecho é que a igreja se organiza na terra, mas quem governa as escolhas e conhece as intenções é o Senhor. O time agora estava completo e pronto para o que viria a seguir. E para encerrar esse capítulo, quero deixar uma frase para a sua reflexão. Não fique parado, olhando para o céu, esperando o que Jesus já te deu autoridade para realizar na terra. Atos 1 narra o período de incubação da igreja. Nada acontece exteriormente ainda, mas o mundo espiritual está sendo preparado para a explosão de Atos 2, que nós veremos amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.